Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao LEF. E o tema de hoje vai ser estimativas. Como nós conseguimos estimar valores? Isso é de enorme importância, pessoal, na física, na engenharia, em ciências e assim por diante. Por quê, pessoal? A gente consegue estimar, por exemplo, qual seria o valor mais ou menos que deveria dar essa resposta. Então, em algumas situações a gente consegue estimar isso daí, certo? Para ver se vale a pena esse resultado, se está de acordo ou não, pessoal. Imagine você vai desenvolver uma engrenagem de um equipamento e põe lá o diâmetro deu 3 quilômetros. Imagine uma engrenagem com um diâmetro de 3 quilômetros. Imagine o tamanho dessa máquina, pessoal. Seria muito fora do comum, certo? Então, alguma coisa está acontecendo errado no meio do caminho aí, certo? Ou se tem uma coisa que vocês não sabem. Vamos ter essa foto aí, ó, do Lago Nemi, na Itália, que eu peguei para vocês darem uma olhada aí, e pergunta assim, quanto será que tem de água aí? Quantos galões de 20 litros eu preciso para esvaziar esse lago, por exemplo? Ou tem várias árvores ali, quantas folhas tem numa árvore? Ou qual a espessura de uma folha de papel, certo? Isso são estimativas que a gente pode fazer com alguns cálculos, certo? Mas quando a gente for utilizar essas estimativas, nós vamos utilizar aquilo que a gente viu anteriormente, que é a ordem de grandeza, tá? Se vocês não viram, dê uma olhadinha nesse vídeo. É interessante, vocês vão ver a parte de ordem de grandeza e notação científica, certo, pessoal? Então, quer dizer, eu vou indicar a ordem de grandeza, porque eu não consigo te dizer com certeza qual é o valor, mas eu tenho uma estimativa da grandeza que deve ser 10 elevado a quanto, certo? Então, o que a gente sempre faz, pessoal? Vamos aproximar, isso aqui é uma figura geométrica, certo? Vamos aproximar esse termo para uma figura conhecida, certo? Então, ó, uma figura geométrica conhecida. Professor, como assim? Ah, eu tenho esse lago aqui, né? Eu não sei medir. Não sei nem calcular essa área, assim, esse volume, fica tão fácil calcular, certo? Mas se eu imaginar que esse lago aqui, ó, é um cilindro, pessoal. Opa, eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Opa, agora já melhorou, certo? Eu conheço essa figura geométrica. Então, eu sempre aproximo uma figura geométrica para facilitar as nossas contas, certo? E daí você leva em base o que você conhece, certo, pessoal? O que você acha desse valor aqui, certo? Bom, olhando aqui pelas árvores, você está vendo que tem árvores grandes lá no fundo, né? Então, vamos fazer essa estimativa, pessoal, desse cilindro aí. Então, vamos imaginar aqui, ó, que nós temos um diâmetro, certo? Aqui, ó, de aproximadamente 1,5 km. E vamos imaginar que a altura aqui, ó, desse lago é de 17 metros. Tá? Lembra, vocês vão fazer isso conforme a situação que vocês têm, certo? O conhecimento de vocês e assim por diante. Então, tragam da vida de vocês, o que vocês lembram, assim por diante. Certo? Então, aproximar para uma figura geométrica conhecida. Por exemplo, que a gente brinca bastante. Ah, qual que é o volume de uma vaca? Ah, eu não sei, mas se eu imaginar que a vaca é um cilindro, a cabeça é uma esfera, os pezinhos também são cilindros, a gente consegue determinar mais ou menos esse volume pela ordem de grandeza, certo? Então vamos fazer essas contas, pessoal, usando o diâmetro de 1,5 e o H 17 metros. A gente vai ver o que vai acontecer com a ordem de grandeza aí, certo? Então vamos lá. Deixei aqui os valores. Bom, eu tenho o raio, certo, pessoal? Lembra que o raio é igual ao diâmetro sobre 2, certo? Ou seja, 1,5 km divide por 2, certo? Isso é igual a 0,75 km. Ah, professor, mas ali está em metros, certo? Vamos usar qual unidade? Vamos utilizar metros cúbicos de volume, porque a água a gente lembra metros cúbicos, nossa conta de energia. Lembra que 1 metro cúbico de água na energia, na conta de água, pessoal, equivale a 1000 litros. Então, vamos usar esse metro cúbico, certo? Então, 0,75 transformar para metro, a gente já viu, né? A gente multiplica por 1000. Quem tiver dúvida aí, pessoal, dá uma olhadinha. Tem uma videoaula só sobre transformação, né, de unidades. Então, aqui dá 750 metros. Então, vamos calcular o volume. O volume vai ser igual a π vezes o r ao quadrado
Então, o R vai ser 750 ao quadrado, vezes a altura, 17 ao quadrado, certo, pessoal? Vamos utilizar o π como sendo 3,14. Então, esse volume vai dar isso daqui, ó, pessoal. Ó, 30 milhões, né? 26.250. Aqui, ó, essa unidade de 750 metros. Mas como tem um quadrado aqui. O 17 é metro também. Metro quadrado vezes metro dá metro ao cubo. Então, olha só quanto está dando aí, pessoal. 30 milhões de metros cúbicos. Tá? Como que ele vai fazer? Vamos utilizar aqui para esse termo escrever em notação científica. No vídeo também de ordem de grandeza, pessoal, tem no início a parte de notação científica. Então, dá uma olhadinha lá, pessoal. A gente utiliza o primeiro significativo, o primeiro número diferente de zero, é o 3 aqui, certo? O próximo é o segundo e o próximo é o terceiro, certo, pessoal? Mesmo sendo zero, continua sendo grande significativo. Só tem que ser o primeiro diferente de zero, os demais podem ser. Então, vai ficar 3,00 vezes 10 elevado à potência. O que a gente faz? Vamos ver quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 10 elevado a 7 metros cúbicos. Então, a gente vai utilizar aqui a ordem de grandeza, certo, pessoal? Lembra que nós temos dois métodos para ver a ordem de grandeza. Nós temos o método geométrico e temos o método aritmético, certo? Ambos os casos, pessoal, vai dar a mesma coisa, porque no método geométrico, nós temos que o x vai ser menor, né? Esse 3 aí, que é o x aqui, vai ser menor que 3,16. Tá? X seria esse termo aqui, ó, que está multiplicado por 10, esse x. E no método aritmético, nós temos que esse x vai ser menor que o 5,5 que fala no método aritmético. Quem tiver em dúvida disso daí, dá uma olhadinha no vídeo de ordem de grandeza, pessoal. Então, nesses dois casos, a ordem de grandeza é o próprio n. O n seria a potência aqui do 7, certo? Então, para esses dois casos, a ordem de grandeza seria o 10 elevado a 7. Seria a ordem de grandeza número 7 aqui, certo, pessoal? Então, ele trabalha com 10 elevado a 7. O que é 10 elevado a 7, pessoal? É 1 com 7 zeros na frente. Seria da ordem de 10 milhões de litros, certo, pessoal? Ou seja, se você pensar que o metro cúbico tem 10 a terceira água, a ordem de grandeza de quantos litros tem de água é 10 elevado a décima. Certo, pessoal? 10 elevado às décimas, 10 números na frente, certo? Então seria 10 bilhões, mil, milhão, bilhão. 10 bilhões de litros de água nesse lago. Então, essa é a ordem de grandeza. Então, se fosse um problema perguntando quantos litros de água, quantos metros cúbicos de água possui ali, você ia responder com esse caso aqui, ó. Certo? Agora, se imagine que o problema pergunta assim, ó, quantos galões de 20 litros? Como nós faríamos isso daqui, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente pode pegar e simplesmente dividir o que, pessoal? A gente pode dividir esse volume aqui, ó, por galões de litros. Mas nós temos que tomar cuidado, certo? Que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo, pessoal? Então, eu tenho que transformar esse valor aqui. Então, o volume vai ser 3 vezes 10. Como aqui é 10 a terceira, eu vou somar, ó. 10 elevado a 10 litros. Certo? Então, a quantidade de galões, vou chamar assim de QG, quantidade de galões, vai ser esse volume do lago dividido pelo volume do galão. Ou seja, 3 vezes 10 a décima, dividido por o quê, pessoal? Por 20. Então, a gente pode fazer essa divisão aí, pessoal. 3 dividido por 20. Certo? Então, isso vai dar 0,15. Certo? 20 vezes 0,15 dá o 3 vezes. Então, 0,15 vezes 10 a décima. Certo, pessoal? Ótimo. Isso são quantidade de galões, certo, pessoal? Então, é isso que nós temos. 0,15 vezes a décima galões. Bom, para saber a ordem de grandeza, pessoal, vamos lá. Nós precisamos trabalhar isso no
numeração científica, certo? Numeração científica tem que ser um número entre 1 e 10, não é isso, pessoal? Então, eu tenho que transformar esse 0,15, certo? Então, esse QG aí, pessoal, olha lá, o QG vai ser igual ao quê? Bom, qual que é o primeiro organismo significativo? É o 1 aqui, certo? Esse aqui é o segundo, e o terceiro não tem, seria o 0, certo, pessoal? Então, a gente põe lá 1,50 vezes 10 elevado a quê? Bom, como eu andei para cá, né? Então, eu ponho menos 1 vezes o 10 a décima que já existe, certo, pessoal? Então, eu vou somar as duas potências. Vai ficar 1,5 vezes 10 a 10 menos 1, ou seja, 1,5 vezes 10 a nona galões. O que a gente faz agora, pessoal? Bom, como a gente usou anteriormente, ó, lembra, 1,5 ele é menor tanto com 3,16 como 5,5. Então, esse daqui ó, é a ordem de grandeza do sistema. Então, 10 a nona galões. Certo, pessoal? 10 a nona é quanto? Ó? 3 é 1000, 6 é milhão, 9 é milhão. Então, da ordem de bilhões de galões para conseguir tirar água daquele sistema. Certo, pessoal? Então, essa que é a ideia de estimativa. Aproximar com uma figura geométrica que a gente mais conhece. Certo, pessoal? E de alguma forma também a gente pode pensar em situações que a gente pode conseguir medir de forma melhor essas estimativas. Por exemplo, eu chego para vocês e falo o seguinte: pessoal, qual é a espessura de uma folha de papel? Comente aí se você tem alguma sugestão de como a gente calcular isso daí, pessoal. Mas vamos lá. Ah, professor, eu conheço um equipamento chamado micrômetro, tá? E esse micrômetro eu consigo fazer essa medida. Tá aí. Esse é um micrômetro, certo, pessoal? Ele consegue medir perfeitamente. Mas não é uma coisa comum nem de se utilizar, certo, pessoal? Vou pôr aqui o nome, ó, micrômetro. E também não é uma coisa que a gente consegue achar facilmente, certo? Para medir dimensão, uma régua, uma coisa que a gente consegue medir facilmente, certo? Então, como que a gente pode fazer? Então, tem inúmeras formas aí de conseguir trabalhar com equipamentos mais simples, né? Como para vocês, comente aí que vocês acham interessante, a ideia que vocês tiveram. Vou supor um para vocês aqui, ó. Aquele pacote fechado de folha, que é uma resma, tem 500 folhas, certo? Então, se eu pegar um pacote daquele fechado, eu abrir ele, certo? Eu sei que ali vai ter 500 folhas no sistema, certo? Uma estimativa boa, pode ser 501, 499, a gente não vai saber ao certo, certo? Mas nós sabemos que tem aproximadamente, em média, 500 folhas ali. O que eu posso fazer? Bom, agora é uma espessura razoável de folhas aqui, certo? Eu consigo medir, então, essa largura aqui da folha, se eu pegar de lado, com uma régua. Daí eu pego esse valor e divido por 500. Eu tenho uma estimativa da espessura de uma folha, certo? A incerteza aí nessa medição é bem alta, certo? Dependendo do que você precisa, vai ficar bem fora do que nós precisamos. Teria que usar um micrômetro realmente. Mas para casos e efeitos assim de conta, a gente consegue fazer dessa forma. Então a gente consegue mais ou menos estimar. Põe aí ó, o dedo mais ou menos assim. Então eu acho, sei lá, tem quantos centímetros aqui assim por diante. Ah, tem 10 centímetros. Bom, 10 centímetros é muito grande, né, pessoal? Não, tem 1, 2 centímetros, 3 centímetros. Dá para você estimar de cabeça rapidinho. Mas se você tem na sua casa, você pode fazer isso com uma régua. E ter uma estimativa melhor ainda do que nós estamos falando, certo? Então, essa é algo que eu vou passar para vocês hoje, pessoal. Esse é o tema. Para a gente ter uma noção de como que os valores podem ser. Para a gente ver se nossa resposta está de acordo ou não, certo? Imagine se achar a velocidade de uma pessoa correndo de 300 km por hora. É impossível, certo, pessoal? Mas às vezes não está 300 km por hora. Às vezes ela está em metros por segundo. O problema não dá em quilômetros por hora, certo? Daí ela aparece, sei lá, 80 metros por segundo. Então, a pessoa correndo 80 metros por segundo. Ah, beleza. E faz, e acha que está certo. Mas 80 metros por segundo é 288 km por hora. Então está um pouquinho fora, certo, pessoal? Uma pessoa correndo nessa velocidade.
Então é isso que eu queria passar para vocês, certo, pessoal? Obrigado aí por estar conosco, bons estudos aí. Qualquer coisa, pessoal, deixa aí a sua dúvida que nós responderemos. Um abraço a todos, até mais, pessoal. Tchau, tchau.